Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eis-me aqui de volta, Amanda Anderman, a guia de vocês pelas maravilhas da cidade maravilhosa, também conhecida como Rio de Janeiro. Ai, ai, é um tal de estourar bomba histórica. Olha, às vezes eu acho que meus queridos professores de história, no mínimo, estavam bastante desinformados, porque, meu Deus do céu, quanta coisa que eu tô vendo desde que eu resolvi ter essa profissão de guia de turismo, que eles disseram uma coisa e que na verdade é outra. E este vídeo é mais uma dessas ocasiões. Estava eu na minha escrevendo mais um post para as fofocas históricas que toda segunda estão aparecendo na aba comunidade aqui do canal. Dei uma conferida lá, por sinal, recomendo. Quando eu resolvi, já que o tema se tratava da Segunda Guerra Mundial, aí fui eu ler nestas revistas de vovô para saber se tinha mais alguns detalhes, né, a respeito daquele tema em particular, que não tem nada a ver com esse vídeo. Aí com o que eu me deparo? Com uma matéria nesta mesma revista que diz que a Marinha, ao contrário do que acredito que vocês também sempre tenham escutado nas aulas de história, não era monarquista. A Marinha era republicana. Mas antes de ir diretamente para o tema do vídeo, devo lembrá-los que estou oferecendo tours a pé, por enquanto, pela Cidade Maravilhosa, e todos eles estarão descritinhos no meu site, cujo link estará na descrição desse vídeo, assim como no primeiro comentário fixado. Então é só vocês irem lá, clicarem, me contactarem por mensagem de texto via WhatsApp, fazerem suas reservas e vamos passear, meu povo! Vamos conhecer pessoalmente o Rio de Janeiro! Comigo, Amanda Anderman, a guia de vocês, é claro. E, bom, agora sem mais delongas, vamos direto para o tema do vídeo. É isso mesmo que vocês ouviram na introdução. Vou fazer rodeios não. Agora, para aqueles que têm aí simplesmente uma vaga das aulas de história, cabe aqui fazer uma recapitulação. Os livros de história, de um modo geral, afirmam que a Marinha como um todo era monarquista, que só aceitou a república por falta de oportunidade e liderança para reagir, e que inclusive tentou uma reação restauradora, ou seja, para restaurar a monarquia, na revolta da Armada, quando se revoltou contra Floriano Peixoto. A respeito disso, essa reportagem que eu vi nesta revistinha aqui, simplesmente fala que é mentira! Pois é, na Proclamação da República, chamemos de proclamação aqui só para uma bomba de cada vez, uma simples brigada com perto de 500 homens deu início ao movimento, marchando sobre o quartel-general da Praça da Aclamação. Lembram-se dela? Mais o que aconteceu na Praça da Aclamação. Eu não falei que pracinha para acontecer de tudo na história do Brasil? Pois é. Eles marcharam para lá, onde se achava reunido o gabinete chefiado pelo Visconde de Ouro Preto, rodeado de tropas convocadas em sua defesa, e nesta brigada de 500 homens estavam incluídos elementos da polícia e da Marinha. A Marinha não estava revoltada com o Império a essa altura do campeonato como o exército estava. Porque o que acontece? Depois da Guerra do Paraguai, o Império guarneceu bem mais a Marinha do que o exército. Então o exército aí ficou se sentindo deixado de lado. Daí começou a insatisfação toda. Mas a Marinha não tinha motivo para isso. Então limitou-se a assistir e aceitar os fatos consumados em 15 de novembro
de 1889, o que não significa que se constituiu num elemento solidário, como os proclamadores da República insistiam em dizer na época. Assim, eu tô neutro. Não tá contra a gente, tá com a gente. Não é bem assim não, proclamadores. Ainda, outro ponto que ele levanta é que no desfile da vitória da proclamação da República, Deodoro da Fonseca dirigiu-se em primeiro lugar ao Arsenal de Marinha, onde declarou que vinha pessoalmente entregar-lhe as tropas navais que tanto tinham cooperado na investida final contra as instituições imperiais. Se a Marinha realmente estivesse contra o regime republicano, por que então Deodoro da Fonseca faria isso? Além disso, a grande maioria da oficialidade naval partilhava do que se pode chamar de estado de espírito republicano. Todos compreendiam que o Império havia feito a sua parte, havia dado a sua contribuição para a história do Brasil, mas que agora estava desgastado, portanto era hora de mudar o regime. E no dia 14 à noite, Benjamin Constant, um dos cabeças do movimento republicano, esteve pessoalmente no Clube Naval, aqui no Rio de Janeiro, é claro, não no Clube do Exército, no Clube Naval, onde conferenciou com vários oficiais, entre eles o almirante Van den Kolk e o capitão de mar-e-guerra Frederico Lorena, ambos republicanos radicais. Mas não para por aí, minha gente. Na tarde do dia 15, um grupo de republicanos, reunidos por iniciativa do jornalista José do Patrocínio, deu referendo civil ao movimento, que até então era somente um movimento militar. E este grupo de republicanos, dentre os que discursaram na ocasião, o mais veemente foi o professor Magalhães Castro, um dos vários membros do corpo docente da Escola Naval, que eram ardentemente monarquistas, republicanos. Tão chocados até agora? Eu fiquei. Outro forte argumento daqueles que defendem a tese de que a Marinha era monarquista é a adesão de Saldanha da Gama, que era o almirante de maior prestígio na Marinha, que declarou que se ele estivesse presente no Brasil a 15 de novembro de 1889, os fatos teriam passado de forma diferente. Aí, né, a galera já mete os pés pelas mãos e diz: ah, então, teria acontecido de forma diferente? Significa que teria continuado a monarquia? Claro que não. O que ele dizia era o seguinte, que havia necessidade de fazer um plebiscito, olha aí o plebiscito, no qual o povo fosse ouvido a respeito de suas preferências entre o regime vigente e o regime anterior. Ai, só assim uns 100 e poucos anos antes de quando teve o plebiscito. Mas o que acontece, gente? Esse almirante, Saldanha da Gama, ele foi movido, basicamente, por motivos mais pessoais e individuais do que qualquer coisa. Então, nem adianta colocar ele como um argumento. Sua maior aspiração era se tornar condestável do mar no Império. Só que a proclamação da República, com a mudança da administração da nação, né, frustraram tal desejo. Aí levaram ele a mudar de lado. Então, minha gente, é isto. Encerra-se esse vídeo sobre mais esta polêmica ou esta bomba histórica, como queiram, de que a Marinha não era monarquista, mas sim republicana. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se gostarem do vídeo, deixem seu like, cliquem aqui no botão de inscrever-se, mas mais importante de tudo,
Compartilhem esse vídeo com a maior quantidade de pessoas possível e imaginável, para que a maior quantidade de pessoas possível e imaginável saiba das maravilhas da Cidade Maravilhosa. E, como de costume nesse canal, vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!